Fala pessoal, meu nome é o professor Paulo Bruno, venho trazer para vocês um temazinho bem tranquilo, bem relaxante, que é a equação do primeiro grau. Vamos lá então, pessoal, aqui ó. No caso, a equação do primeiro grau. O que acontece? Na equação do primeiro grau, eu sempre tenho que, por exemplo, 2 elevado a x igual a zero. O que caracteriza essa equação ela ser do primeiro grau? Ela possui aqui o que? Expoente 1. Quando ela tem um expoente 1, ela é caracterizada do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente 1 ele faz referência a ser do primeiro grau. Se eu tenho, por exemplo, então, 2 elevado a x ao quadrado igual a zero. O que aqui acontece? Que no caso, esse 2 aqui, ele se refere a um expoente 2. Conforme ele se refere a um expoente 2, esse expoente 2, ele é o quê? Do segundo grau. Então assim, pessoal, vai sendo o expoente, vai dando o grau da equação. Conforme eu vou aumentando o grau do expoente, o número que está dentro do expoente, vai aumentando o grau da equação. Então, olha só, por exemplo, aqui, nessa equaçãozinha que eu tenho aqui, x mais 1 igual a zero. Ela é do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Porque aqui eu tenho expoente 1. Expoente 1. Aí, no caso, esse expoente, esse 1, ele é chamado meu expoente. E ela é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau por conta desse detalhe. Então, vamos agora analisar a resolução dessa equaçãozinha aqui. X mais 1 igual a zero. Como é que eu desenvolvo essa equação? Primeira coisa, qual o número que x assume para mais 1 ser igual a zero? Qual o valor que entra no lugar dessa interrogação para eu ter, no caso, um valor igual a zero? Aqui vai assumir menos 1 mais 1 igual a zero. Esses dois valores somados verificam que dá zero e zero é igual a zero. Então, aqui eu tenho o quê? Que é verdadeiro. No caso, por eu ter zero igual a zero, eu tenho que ela é verdadeira. Então aqui agora, pessoal, analisa comigo então. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? A equação agora, desenvolvendo como se fala na matemática algebricamente. Para eu desenvolver essa equação algebricamente, todo termo que está antes da igualdade, eu passo para o outro lado. Aqui, uma explicaçãozinha teórica. Aqui eu tenho um termo qualquer. Aqui eu também tenho um termo qualquer. Toda vez que eu passo de um lado para o outro da igualdade, quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, qualquer letra ou número, eu vou fazer o quê? Troco o sinal. Então, rapaziada, sempre que eu passo qualquer letra ou número para o outro lado da igualdade, eu tenho que trocar o seu sinal. Então, vem comigo. Por exemplo, x mais 1 igual a zero. Esse 1 que está aqui, ele vai passar para o outro lado, ficando quanto? X igual a menos 1. Esse daqui é o meu resultado. Se eu tivesse agora x mais 2 igual a zero, quem vai passar para o outro lado? Esse 2. Então vai ficar x igual a menos 2. Esse é o meu resultado. Se eu tivesse agora x
mais 3 igual a zero. Quem vai passar para o outro lado agora vai ser o 3, ó, ficando x igual a menos 3. Então, pessoal, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença para se entender equações do primeiro grau, para conseguir desenvolver toda a teoria. Agora, se eu tenho x mais 1 igual a 2, qual o valor que eu vou assumir para o x? Ó? O x vai valer de quanto agora? Qual o número que somado a 1 daria 2? Aqui, ó, eu tenho o valor 1. 1 mais 1 dá o valor 2. 1 mais 1 igual a 2. Esse é o meu resultado. É isso que vocês precisam ter ideia. Por exemplo, agora, ó, se eu tivesse aqui x mais 1 igual a 5, qual seria o valor de x? X igual a 5 menos 1, x igual a 4. Esse é o meu valor de x. Então, isso é o princípio da equação do primeiro grau. É assim que se inicia todos esses probleminhas. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, então. Isso aqui é só um aperitivo para vocês entenderem um pouquinho dessa maravilha dessa matéria. Abraços.